ela é uma rede neural com 175 bilhões de parâmetros. Bilhões mesmo, com B. Então, para você ver a magnitude, né, dessa ferramenta, a complexidade de treinamento dessa ferramenta. Nós estávamos discutindo, né, que tipo de computador, por quanto tempo você leva para treinar uma rede com 175 bilhões de parâmetros. É algo gigantesco. Eu acho que só por motivo de comparação, uma rede neural comum que a gente costuma fazer, sei lá, tem milhares de parâmetros, né? Verdade. Na casa de milhares. Não é o que a gente faz normalmente, né? Aqui no curso. Mas essa tem 175 bilhões. E essas que a gente já faz, às vezes demora bastante tempo para treinar. Já aconteceu de demorar 1 hora para treinar uma rede neural, né? Pegar os dados, criar a rede, ela treina essa rede com base nos dados e começa a fazer a previsão. Demorou 1 hora. Isso uma rede neural que a gente está acostumado a fazer. Imagina 175 bilhões de parâmetros. É outro patamar, né? Nós já tivemos alunos aí que usaram algumas arquiteturas. Algumas arquiteturas são mais rápidas, outras são mais lentas, essa é a verdade. Algumas arquiteturas têm que ser retreinadas completamente e outras podem ser complementadas. Então isso varia muito, né? Para as pessoas que são da área de redes vão entender com mais facilidade isso. Então é como o Sr. Leonardo falou, a gente tem redes neurais que a gente utiliza em aulas, por exemplo, que tem centenas de parâmetros. As mais aprimoradas têm milhares de parâmetros, né? Dos nossos TCCs, dos projetos integradores dos alunos. Então essa rede do ChatGPT ela é extremamente poderosa e o diferencial dela está nisso, em processamento de linguagem natural, né? Então ela responde em português, ela responde em inglês, espanhol. Ela fala em diversas línguas e com o mesmo poder que a gente está acostumado a ver em português, né? Ela fala bem, é difícil você perceber que aquilo ali é uma inteligência artificial te respondendo, né? E como vocês já aproveitaram para falar dos impactos nas artes, etc., vou aproveitar e falar sobre treinamento de redes neurais, rapidamente para contextualizar. Então a rede neural não aprende nada, né? Ela tem que ser treinada com alguma coisa, então ela é treinada com dados. Esses dados estão disponíveis em algum lugar, né? O mais comum é que você utilize então esses dados da internet. O ChatGPT usou dados, né, que estão disponíveis na rede, etc. E aí entra aquele questionamento. A rede ela precisa aprender com dados para poder generalizar e dar respostas fora daquele escopo de treinamento que ela passou. Então quer dizer que a rede foi treinada com conteúdos autorais, de pessoas, de humanos, que foram os primeiros a falar sobre determinadas áreas, e outros que depois foram lá e deram passos além. E a rede aprendeu com base nisso, e hoje ela oferece resposta com base nesses conteúdos autorais. Então as pessoas estão se questionando. Quem pediu autorização para usar esses conteúdos originais? E a resposta da rede, então, é baseada no conhecimento de outras pessoas. Aonde foi dado crédito nisso? Então, mesma coisa nas artes. Quando uma inteligência artificial faz uma imagem, ela faz com base no treinamento passado dela. Então, ela se inspirou em artistas, em pessoas que demoraram talvez meses, anos para criar suas artes. Depois foi parar na internet, isso foi descrito e a rede passa a usar em algum ponto, em algum nível, isso pode estar inspirando as respostas da rede neural. Então é muito complexo e dá para você ficar horas falando disso se for o caso, né? Complexo, porque do ponto de vista jurídico, já puxando a sardinha para o meu lado, plágio só é plágio se tem cópia do texto. E tem que ser ipsis literis, tem que ser literal, sabe? Se tiver uma mudança e mudou ali por um sinônimo, mudou a ordem, sabe, uma oração do sujeito passivo para sujeito ativo, voz ativa para voz passiva, já não é plágio. Então, nesse caso, a inspiração talvez até dê o resguardo para a empresa, né? Para a OpenAI, para não sofrer nenhum processo de plágio. Sim. Nesse caso. E é assustador o ChatGPT. Você faz uma pergunta 10 vezes, ele vai dar 10 respostas diferentes para a mesma pergunta. Um texto autoral, que não passa pelos critérios de plágio, né? Claro. Como você disse, teve inspiração, buscou uma fonte, e essas fontes não são dadas. Esse é um critério que tem sido bastante questionado mesmo. Mas o texto é absolutamente diferente. O que cria para nós uma dificuldade. Como identificar o plágio, por exemplo, na educação? Realizado por um aluno, por exemplo, num trabalho, num TCC, numa dissertação de mestrado. Complicado isso, né? E uma coisa em relação a plágio e fonte, de onde que tira, conhecidos meus fizeram testes em relação a isso, que estão escrevendo trabalhos científicos, e perguntava sobre um determinado tema e questionava a rede, o ChatGPT, da onde que era a fonte, de onde que ele tirou. Algumas vezes, perguntando da maneira certa, ele mostra qual que é a fonte correta.
Mas muitas vezes, não, ele inventa o nome do livro, inventa o nome do o artigo, o autor também, né? Porém, então, se você está escrevendo um trabalho científico, ele pode te ajudar a organizar as ideias, organizar o texto, mas na hora de você referenciar, aí ele está dando bastante problema. Então, não é a solução de tudo, né? Tipo, faça meu TCC, coloca o título do TCC e está pronto. Não chegamos nesse nível pelo bem e pelo mal, né? Então, tem essa questão das fontes que ele ainda não acerta sempre. Então, você pode pedir, mas você vai ter que conferir uma a uma para ver se funciona, né?